Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, começando do primeiro versículo até o versículo 4, ou quarto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Antes propriamente de começar o meu sermão, irmãos, eu preciso dizer uma coisa para ensino nosso, para aprendizado nosso. Os nossos irmãos batistas, os que pregam, não aceitam o batismo por aspersão, dizem que esse é o maior texto que prova que o batismo tem que ser por imersão. Porque o texto diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Então a pessoa é sepultada nas águas e ressurge para uma nova vida das águas. Isso pode parecer encantador e verdadeiro, mas não é. Por pelo menos duas grandes razões. A primeira é que o batismo não tem o símbolo da morte. Então, para o texto indicar o batismo por imersão como a identificação com Cristo, nós teríamos que ser colocados numa cruz, pregados, e então sim, colocados na água, afundados e levantados, e isso significaria a nossa união com Cristo no batismo. A segunda coisa é que Paulo diz claramente, eu quero que você abra esse texto até, e você o marque na sua Bíblia, porque ele é muito importante. O que o texto fala aqui é da nossa união mística com Cristo. E quando se fala em união mística com Cristo, não quer dizer misticismo. É que é uma coisa tão difícil de explicar em palavras humanas, que os teólogos deram o nome de união mística com Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Segundo 1 Coríntios 12, o versículo 13. 1 Coríntios 12, 13, que assim diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Então aqui a questão é simples. Quando eu coloco minha fé em Cristo, obra do Espírito Santo, ele vem habitar no meu coração e no coração dos irmãos crentes. E assim eu sou unido com Cristo na sua morte, por obra do Espírito Santo. Dito isto, eu quero tirar o ensino também do texto para a nossa vida, prático. Sísifo, o nome estranho grego, Sísifo, é um dos personagem da mitologia grega que, por ter desagradado os deuses, sofreu uma pena. Ele tinha que empurrar uma pedra de 100 quilos morro acima. E o que acontecia quando ele chegava no topo do monte, cansado, ele não conseguia segurar a pedra por muito tempo, e a pedra rolava de volta, e ele tinha que fazer o trabalho de novo. Um personagem da Bíblia, uma pessoa na Bíblia que se parece com Sísifo, é Sansão.
Se você ler o relato no final da vida de Sansão, dá pena de Sansão. Ele ficou rodando um moinho, cego, fazendo o trabalho de bois. Mas eu pergunto aos irmãos uma coisa: será que nós não estamos assim na nossa vida cristã, com relação ao pecado? Empurrando uma grande pedra, a qual não conseguimos sustentar lá em cima, e começa tudo de novo? Ou será que nós não estamos como Sansão, dando voltas e voltas, sem nenhum progresso? O texto me diz uma coisa muito simples, que quando eu, por ação do Espírito Santo, coloco a minha fé em Jesus, eu me identifico com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição. Eu me identifico com Ele primeiro no pagamento dos pecados meus, que, como o presbítero Fernando leu com propriedade na cantata, aquela cruz não era dele, era minha. Aquele sepulcro não era dele, era meu. E aquela ressurreição não era minha, era dele. E por graça de Deus, Deus fez que na nossa identificação com Cristo, nós sofrêssemos a pena do pecado, mas também fôssemos ressuscitados com Jesus. Sproul, o autor conhecido e famoso do nosso tempo, tem uma frase, tem uma história muito interessante sobre isso. Ele diz que habitou durante algum tempo numa chácara, e que um dia observou uma cobra no meio das flores. Talvez a cobra mais perigosa dos Estados Unidos, a sua picada mortal. Ele disse: eu não posso deixar essa cobra aqui, eu tenho que matá-la. Então conseguiu, com um pedaço de pau, matar a cobra. Então colocou num vidro e a levou e deixou como troféu em cima de um móvel da sala, para mostrar para os filhos que eles já não corriam mais perigo com a cobra, porque ela estava morta. O nosso pecado foi morto com Jesus. Não só a pena do pecado foi paga, mas o poder do pecado foi quebrado. Porque o texto nos diz que nós somos mortos com Ele e ressuscitados, para que andemos em novidade de vida. E a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra novidade de vida aqui quer dizer uma nova esfera de vida. Eu fui tirado daquela esfera de pecado e fui transportado para o reino do seu amor, para uma esfera de vida abundante. Cristo diz isso em outras palavras quando ele diz assim: o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E é propriedade intelectual do apóstolo Paulo uma expressão muito bonita. Ele diz que nós fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo.
Então pare e pense um pouquinho, que coisa extraordinária. Antes daquela cruz, eu pecador caminhando para o inferno. Eu depois daquela cruz, o meu pecado pago. E eu depois daquela ressurreição, andando em novidade de vida. Um pastor foi visitar um casal da sua igreja, cuja esposa estava com câncer. Um casal exemplar. Chegando, perguntou à senhora, uma crente extraordinária: irmã, como vai? Como que a senhora está lidando com a doença? Ela diz: reverendo, lidar com a doença física do meu esposo até que é fácil. Difícil é lidar com a nossa doença espiritual. Várias vezes nos trocamos palavras duras. Nós trocamos palavras duras um com o outro, mesmo nessa situação. Por isso, um escritor disse: não se preocupe em saber onde está indo, antes de saber quem você é. Não se preocupe em saber para onde você está indo. Antes se preocupe em saber quem você é. E sabe quem você é? Lutero dizia isso de forma simples. Lutero dizia assim: nós somos pecadores redimidos, andando em novidade de vida. Eu termino, querido. Quero ser muito breve e muito enfático. Uma professora de uma escola cristã nos Estados Unidos, certo dia estava falando sobre o nascimento, o renascimento da natureza. E trouxe uma caixinha para cada um dos seus 10 alunos, para que eles colocassem dentro da caixinha uma expressão de nova vida. E havia naquela classe um menino Down. Essa é uma história verdadeira e que me toca muito, porque eu tenho uma sobrinha Down, das pessoas que mais ora por mim hoje, a Miriam. E todo mundo no dia marcado trouxe a sua caixinha. Um trouxe uma semente, outro trouxe uma flor, e assim por diante. Pedro, o menino Dal, trouxe a caixinha vazia. Os colegas não perdoaram. Pedro, você não sabe nada, Pedro. Você não conseguiu nem achar alguma coisa. A professora, com mais jeito, mais decepcionada da mesma forma, disse: Pedro, o que você quis dizer com essa caixinha? Ele, naquela voz característica dos que tem Down, que eu não vou imitar aqui, disse: professora, essa é a tumba. Jesus não está na tumba, professora. E nós temos vida nova. Jesus não está na tumba e nós temos vida nova. Você pode viver, querido, na luta contra o pecado, em vitória, porque Jesus
ressuscitou. E eu quero dizer baixinho, até para não assustar vocês. Aleluia. Aleluia. Aleluia.